Olá pessoal, aqui é Valber Siqueira, queira ou não queira na área, para mais um vídeo aí para vocês, mais uma aula, digamos assim, né? Vamos falar sobre as autarquias? Pois bem, as autarquias são entidades, não são órgãos. Entidades são pessoas jurídicas. Essas entidades fazem parte da chamada administração indireta ou descentralizada por outorga ou serviços. As autarquias, elas são criadas por lei, certo? Essa lei não é uma lei comum, é uma lei específica. Quando eu digo assim que não é lei comum, é uma lei ordinária, né? Só que é uma lei onde na criação da autarquia não pode se referir a nenhum outro assunto senão a autarquia. Por isso que é lei específica, certo? Então a criação de uma autarquia, a lei é específica. A lei não pode tratar de outro assunto, a lei que cria a autarquia não pode tratar de outro assunto que não a criação desta autarquia, certo? Se é criada por lei, o regime é estatutário, ou seja, existem cargos aí, trabalham servidores públicos, mas cuidado, no que diz respeito aos conselhos regionais de profissão, como CRM, CRF, CREFITO, CRC, enfim, os conselhos regionais que fiscalizam as profissões, esse, segundo o Supremo Tribunal Federal, embora sejam autarquias, contratam pelo regime seletista, são empregados públicos, tá certo? Não esqueçam disso. A função da autarquia é uma função administrativa, ela não pode visar lucro, não pode desenvolver atividade econômica. Também não atua nas áreas específicas que a fundação atua, como por exemplo assistência social. São funções administrativas, como por exemplo a autarquia municipal de trânsito, que faz o gerenciamento aqui do trânsito de Fortaleza, certo? Bom, responsabilidade da autarquia é objetiva. O que mais nós podemos dizer com relação à autarquia? A fiscalização, né? A fiscalização é feita pelo Tribunal de Contas, na verdade é o Legislativo, mediante o Tribunal de Contas. No caso aí, o Tribunal de Contas vai julgar as contas de gestão aí do ordenador de despesas da autarquia, certo? Que são contas de gestão, já que as contas de governo são aí, no caso municipal, do prefeito, se for estadual, governador, se for federal, presidente da República, certo? O que mais nós podemos dizer sobre as nossas autarquias? Pessoal, elas têm autonomia administrativa, financeira, orçamentária, só que não tem autonomia política. Aliás, nenhuma entidade da indireta tem autonomia política. Quem tem autonomia política? Somente os chamados entes políticos do Estado. A União, Distrito Federal, Estados-membros e municípios. Cuidado, isso é uma pegadinha também. Mas o que mais caracteriza a autarquia, sem dúvida nenhuma, são os privilégios ou prerrogativas que ela tem. Vou citar aqui os principais, certo? Impenhorabilidade dos bens, prazo em dobro na justiça para contestar ou para recorrer, pagamento das custas judiciais somente ao final da ação e se perder, cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos, não pode entrar em falência, imunidade de impostos relativos aos serviços que presta. O que mais eu posso trazer aqui para vocês? Basicamente são essas aí, tá certo? E são muito importantes essas prerrogativas porque diferenciam esta autarquia, né, essa entidade das demais entidades, tá certo? Tipos de autarquias, você tem autarquias comuns, você tem autarquias fundacionais, autarquias territoriais, também os consórcios públicos, mas também você tem as agências executivas, que além de autarquias também podem ser fundações públicas, e as chamadas autarquias em regime especial, o qual destaca as agências reguladoras, essas agências criadas para gerenciar, para fiscalizar, para regulamentar os chamados agentes delegados. Por exemplo, a Anatel, ela controla os chamados operadores, né, de telecomunicações, de telefonia, o que seja, entre outros, né? A Anatel faz isso, por exemplo, a Anatel, ela controla a Oi, a Vivo, enfim. A ANAC, ela está relacionada à aviação civil, né?
A ANP controla aí, por exemplo, o preço dos combustíveis e derivados de petróleo. A ANS, essa é muito importante porque ela controla aí os planos de saúde, né? Controla, regulamenta e pune também. Não se esqueça aí que é o poder disciplinar que pune essas operadoras, tá bom, pessoal? Um abraço para vocês. Autarquia. Valeu! Até a próxima, hein?